Olá, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre o Simple Present Tense, que é utilizado para ações corriqueiras que acontecem no dia a dia. Vamos à aula? Como que funciona? Ele é utilizado com as pessoas, os pronomes relativos I, you, he, she, it, we, you e they, que são os sujeitos das frases que praticam a ação. A particularidade desse simple present é que nas terceiras pessoas do singular, o verbo vai ganhar S, ES ou IES no final. Então, as terceiras pessoas he, she, it, nas frases afirmativas, ganham o S, ES ou IES no final, tá? Então, existem as regras para você acrescentar essas letras no final. Aqui eu coloquei um exemplo. It, it's, fly, flies, play, plays e wash, washes. Você percebe que no fly é um Y precedido de consoante. Então, tira-se o Y e acrescenta-se I e coloca-se o ES. E o play é um Y que é precedido de vogal. Não precisa tirar o Y, é só acrescentar o S, tá? Consultem as regras de S, ES e IES no final dos verbos. Como que vai ficar? Então, na forma afirmativa, I, que é o sujeito, work, que é o verbo, every day, que é um advérbio de tempo. Então, eu trabalho todos os dias. You work every day. He works every day. Por que works? Porque está na terceira pessoa do singular na forma afirmativa. She works every day. Ela trabalha todos os dias. A mesma situação, terceira pessoa do singular, forma afirmativa. It, eu não coloquei it works every day porque it é usado para coisas, animais, fenômenos da natureza. Então, ficaria estranho. Mas o it, por exemplo, se for um pássaro, it flies. O pássaro voa. Então, ele tira lá o y e acrescenta o ies, ok? We work every day. You work every day. They work every day. Você percebe, então, que quando você tem as terceiras pessoas do plural, volta ao normal o verbo. Só ganha S, ES ou IES nas terceiras pessoas do singular. He, she, it. E para perguntar, na forma interrogativa, nós vamos usar o verbo auxiliar do ou does. O do é para o I, o you, o we e o they. O does é para as terceiras pessoas do singular. He, she e it. Então, vamos ver na prática. Do I work every day? Percebeu? Verbo auxiliar. Do you work every day? Verbo auxiliar. Does he work every day? Aqui, na forma interrogativa, o S vai vir para o verbo auxiliar. Logo, o verbo principal, o work, não vai ter mais o S. Acontece a colocação do S somente na forma afirmativa da frase das terceiras pessoas. Quando você vai colocar na forma interrogativa ou negativa, não coloca-se o S no final do verbo principal, porque o S vai automaticamente para o verbo auxiliar. Então, does he work every day? Does she work every day? Does it, né? Does it fly? Por exemplo, aí o verbo volta ao normal. E do we work every day? Do you work every day? Do they work every day? Volta ao normal. Então, essa aqui é a forma interrogativa. Você coloca o verbo auxiliar do ou does. Então, usa-se o do para o I, you, we e they para perguntar e o does para o he, she e it para perguntar. E a forma negativa, um negative form, você vai colocar o do mais o not, que vai ficar don't na forma contraída ou doesn't na forma contraída. Nada mais é do que o does not ou o do not, ok? Usa-se o don't ou o do not para o I, o you, o we e o they, e o doesn't ou o does not para o he, she, it. Então, vai ficar I don't work every day. You don't work every day. He doesn't work every day. She doesn't work every day. It doesn't fly. We don't work every day. You don't work every day.
Você percebe que nas terceiras pessoas o S está aqui, só que ele está no verbo auxiliar, ele não vai ficar no verbo principal, porque ele já está sendo utilizado no verbo auxiliar, tá? Lembrando de novo, S, ES e IES somente nas frases afirmativas do simple present, ok? E nas terceiras pessoas do singular, he, she e it. Isso você precisa gravar. Então, aqui são as frases na prática. He eats an ice cream. She washes the dishes. The bird flies in the sky. Com as terceiras pessoas do plural e a primeira pessoa do singular. You buy a t-shirt. We write a story. The students study English. Então, é bem fácil. Você só precisa saber colocar os verbos nas colocações corretas. Terceiras pessoas, plural, singular, verbo auxiliar para perguntar e verbo auxiliar para negar, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, curte, compartilha, deixa um like. Até mais!